Olá, hoje é com grande prazer que nós temos o professor Dr. Jamir Natur, que ele é professor de reumatologia e chefe do departamento de medicina aqui da Escola Paulista de Medicina. É um grande especialista na área de coluna e nós vamos falar esse grande problema de saúde pública que é a dor lombar, né? A primeira pergunta que eu começo com o Dr. Jamil é: o que é dor lombar e qual é a importância dessa doença ou desse sintoma, e que você pudesse nos ajudar a entender? Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos e agradecer o convite feito pelo professor Ronaldo para falar desse importante assunto. Realmente, a chamada lombalgia, a dor nas costas, é um assunto muito relevante. 80% da população já teve ou vai ter um dia dor nas costas. Então, isso torna o assunto muito importante, muito frequente e é um motivo muito comum de procura em consultórios médicos. Então, a importância é enorme. Além disso, além da frequência, existe também o custo social e financeiro da lombalgia. Uma grande parte das pessoas acometidas por lombalgia acabam ficando incapacitadas e isso traz sofrimento individual e também um custo enorme para a sociedade, tanto em termos de produtividade quanto em termos de custo previdenciário. É uma das maiores causas de afastamento do trabalho no mundo. Isso é um fenômeno que a gente vê se repetir em todos os países. Existem estatísticas, por exemplo, na Inglaterra é como se todo trabalhador inglês faltasse um dia no trabalho por ano por causa da lombalgia, somando todos os dias faltados no trabalho. Então isso tem um custo enorme, não só para a sociedade, mas as pessoas sofrem também. Então é realmente muito importante a lombalgia em termos de saúde pública. Agora, da onde surge a lombalgia? O que produz, né? Que estilo de vida, que tipo de coisas contribui para alguém ter uma lombalgia? A idade, a postura, né? Tem muitos mitos, né, que acabam voando aí, a gente fica sem saber. Na sua opinião, assim, quais são os principais fatores que contribuem para alguém ter a lombalgia? Bom, na verdade existem muitas causas para uma pessoa ter uma dor na região lombar. A gente pode até começando a falar das causas que não estão na coluna. O indivíduo pode ter dor nas costas porque está com uma cólica renal, por exemplo, ou porque ele está com um aneurisma da aorta. Então, existem as causas não coluna vertebral de lombalgia. Indo para as causas que têm mais a ver com a coluna vertebral, a gente tem inúmeras doenças que podem causar lombalgia, mas a maior parte dos pacientes com lombalgia tem o que nós chamamos de uma lombalgia mecânico-postural. É uma lombalgia relacionada a certas posturas ou certas atividades que sobrecarregam as estruturas da coluna vertebral. Então seriam sobrecargas em estruturas que não estão preparadas para aquele Sobrepeso, né? O indivíduo pode fazer uma sobrecarga tendo sobrepeso ou não. Ele pode fazer um movimento inadequado para aquela coluna e aquilo gerar uma carga muito grande. Muitas vezes o torque na coluna é muito grande. O indivíduo, às vezes, pela maneira errada de fazer aquele movimento, ele faz com que a carga que chega na coluna seja multiplicada em relação à carga, ao trabalho que ele está executando. Mas, com certeza, a lombalgia está relacionada ao sobrepeso, né? Porque parece que o aumento de gordura visceral vai mudar o ângulo de força da coluna, ou faz parte? O que tem de verdade nisso? Na verdade, o mais importante é a musculatura do tronco. Então, às vezes a gente tem um indivíduo um pouquinho mais gordo, mas ele tem uma musculatura boa, ele tem uma boa sustentação da coluna. E às vezes tem um indivíduo magro, mas que tem uma musculatura muito ruim e ele pode ter mais problemas. É mais comum o indivíduo obeso ter mais problemas, mas indivíduos magros também com uma atrofia muscular importante. A gente vê pessoas que na verdade não são só magros, né? Eles são, na verdade, pessoas com muito pouca musculatura e aí oferece pouca sustentação. Quanto menos músculo tiver em volta da coluna, maior é a carga para a estrutura óssea e articular da coluna. Quais são os sinais, assim, né? Porque é uma doença tão prevalente, né? Tanta gente tem, né? Como você já mencionou. Mas quais são os sinais que as pessoas têm que estar alerta para poder buscar assistência médica, para realmente não se transformar num grande problema, né? Bom, felizmente a maior parte das lombalgias, elas são de causas que nós podemos chamar de benignas.
e elas acabam se resolvendo sozinhas. Então, quando a gente está diante de um paciente com uma lombalgia que nós chamamos de aguda, o que nós temos que ficar atentos é para o que nós chamamos de sinais de alerta. Se o indivíduo tem uma lombalgia de início recente, o mais importante é afastar uma doença grave por trás daquilo. Porque ele pode estar com uma lombalgia só porque ele fez um movimento inadequado e fez uma distensão muscular, que vai passar sozinho em 3 dias, como ele pode estar começando uma doença grave e aqueles são apenas os primeiros sintomas. Se o indivíduo tem uma lombalgia que não é tão importante, tão intensa, e ele não teve trauma nenhum, é bem razoável que ele use um analgésico simples, até por conta própria, tipo um paracetamol, uma dipirona, e se aquilo se resolver em 2 a 3 dias e não voltar a acontecer no futuro. Vale a pena pôr o gelo, o calor, como... Nós vamos falar disso também. Na verdade, aí seria, digamos, uma atitude bem razoável. Mas se o próprio paciente detecta que tem alguma coisa estranha naquela lombalgia, ou depois de 2 ou 3 dias, ao invés de melhorar, piorou, ou, sobretudo, se ele tem um trauma relacionado àquilo, ele deve imediatamente procurar o médico. Por que é importante procurar o médico, né? O indivíduo está com uma lombalgia e por que ele não pode ir na farmácia e pedir um remédio para o farmacêutico, ou ir na fisioterapeuta e fazer fisioterapia? Porque antes de qualquer tratamento, nós temos que ter o diagnóstico. É muito importante o diagnóstico. E diante de uma lombalgia aguda, é muito importante nós afastarmos o que eu chamei agora há pouco de fatores de risco. São as chamadas bandeiras vermelhas ou red flags em inglês. São os sinais que alertam o médico para a presença de uma doença grave. Então, quando o paciente procura o médico com lombalgia aguda, o dever do médico é buscar sinais de alerta. Não encontrando sinais de alerta, o tratamento vai ser sintomático, porque a maior parte das vezes aquilo está relacionado com uma distensão muscular ou com uma pequena inflamação que vai se resolver até espontaneamente. Os sinais de alerta, eu costumo dizer para os alunos e para os residentes, são toda a medicina que você sabe. E isso é muito importante. Não dá para a gente fazer uma lista de sinais de alerta. Se o médico conhece câncer de próstata, ele sabe sinal de alerta de câncer de próstata. Se ele conhece câncer de mama, a mesma coisa. Se ele conhece tuberculose, ele sabe sinais de alerta de tuberculose. Todas essas doenças podem acometer a coluna vertebral e muito mais. Então é muito importante que o médico faça uma consulta bem feita, busque ativamente os sinais de alerta. Não encontrando sinais de alerta numa lombalgia aguda, o tratamento vai ser sintomático, com analgésicos, com relaxante muscular, eventualmente com anti-inflamatórios. Outras medidas também podem ser tomadas, sobretudo se existe um componente muscular. Outras medidas que ajudem no relaxamento muscular. Então, o indivíduo pode fazer repousos curtos. Eu insisto no curtos, repousos longos não é uma boa ideia. Ele pode fazer uma compressa de água quente no intuito de trazer um relaxamento muscular, mas são tratamentos sintomáticos e que, na verdade, vão apenas amenizar os sintomas e não vão mudar o que vai acontecer com o indivíduo. O fato da maior parte das lombalgias agudas até regredirem espontaneamente faz muita gente achar que foi o tratamento instituído que levou à cura. Não, infelizmente, não só o próprio paciente, muitos profissionais de saúde, médicos mesmo, acham que foi por causa do remédio que melhorou. O indivíduo ia melhorar de qualquer jeito na maior parte das vezes. O que nós fazemos com o tratamento nesses pacientes que têm uma evolução muito boa é amenizar o sofrimento enquanto a cura vai chegar de qualquer jeito. Também é sinal de alerta o indivíduo não melhorar. Então, o indivíduo que no primeiro momento não tem nenhum sinal de alerta, mas que depois de uma semana de tratamento ele não melhora ou piora, aquilo é um sinal de alerta e aí então o indivíduo deve ser investigado. Esse fato é muito importante, inclusive, para a economia da saúde. Nós não devemos, numa primeira consulta, solicitar nenhum exame subsidiário sem o indivíduo ter um sinal de alerta. Porque senão a gente vai fazer um monte de exame para um monte de gente, porque é muito prevalente, e o indivíduo volta para a consulta seguinte, bem, 80% das vezes ele já não está sentindo nada e aquele exame foi completamente inútil. Então a gente deve reservar os exames subsidiários, ou seja, a investigação diagnóstica armada, para os pacientes que têm sinais de alerta. Dentre eles, não melhorar, por exemplo. Então, e qual que seria assim? Você tem a avaliação clínica, né? Quer dizer, a primeira parte, né? Acho que é o próprio sintoma, né? A avaliação clínica do médico e faz o diagnóstico.
Como você progride? Qual é o próximo passo em termos de investigação? Depende muito da minha suspeita diagnóstica. Então, por exemplo, o indivíduo me procura com uma lombalgia inflamatória que já vem acontecendo há semanas ou meses. E ele fala que a dor é principalmente à noite, na região lombar bem baixa, e quando ele se movimenta ele melhora, quando ele trabalha ele melhora. Ou seja, o indivíduo, tudo é o contrário daquele paciente lombálgico clássico, que quando faz o esforço piora, esse melhora com o esforço. Esse indivíduo, por exemplo, ele está contando para mim uma lombalgia inflamatória. Se ele é um homem jovem com uma lombalgia inflamatória baixa, a minha primeira suspeita é uma espondiloartrite. Se for essa a suspeita, o primeiro exame talvez seja uma ressonância magnética das sacroiliacas. Diferente, por exemplo, de uma senhora idosa que teve uma dor muito aguda na região torácica baixa ou lombar alta e que eu suspeito de uma fratura por osteoporose, que talvez eu possa só fazer um raio-x, ou talvez eu possa fazer até uma ressonância também, mas pensando em outra doença e uma ressonância até de outra região. Então, o exame depende muito da minha suspeita. Eu posso pedir exame de um lugar ou de outro, e posso pedir um exame ou outro. Também a gente tem que desmistificar a questão dos exames. As pessoas acham que tem uma hierarquia no exame, que a ressonância é melhor que a tomografia, que é melhor que o raio-x. Isso não é verdade. Depende da informação que eu estou buscando. Por vezes o indivíduo vem com uma ressonância, mas eu quero um raio-x, porque aquilo que eu quero ver, a gente vê melhor no raio-x do que na ressonância. Por isso que antes de pedir qualquer exame é muito importante que se faça uma consulta e que se formule hipóteses diagnósticas. Diante daquelas hipóteses diagnósticas é que nós vamos solicitar exames. A maior parte das vezes são exames de imagem, raio-x, tomografia ou ressonância magnética e mais raramente outros exames, às vezes mais complexos de serem feitos. Então é muito importante. Tem gente que acha que sem o exame de imagem nada faz diagnóstico. Tem um estudo americano bem interessante em que eles pegaram todos os pacientes que vinham com lombociatalgia aguda, ou seja, com uma dor lombar que irradiava para o ciático aguda, que chegavam no determinado pronto-socorro, e eles fizeram ressonância magnética em todo o mundo. E eles sortearam os pacientes, randomizaram. Metade dos pacientes o médico era obrigado a ver a ressonância na primeira consulta e metade dos pacientes os médicos eram proibidos de ver o exame na primeira consulta. Na segunda ou na terceira consulta os médicos podiam querer ver o exame ou não, mas na primeira era isso. Observaram a evolução desses dois grupos por um ano e não fez a menor diferença o médico ter visto o exame na primeira consulta ou não quando você analisa a evolução daqueles grupos. Ou seja, mesmo diante de uma lombociatalgia aguda, não é só uma lombalgia, sem nenhuma catástrofe acontecendo em volta, sem um sinal de alerta maior, eu estou autorizado a não pedir uma ressonância magnética na primeira consulta. E não é isso que a gente vê no dia a dia. Faz o exame e acaba cuidando pouco do paciente. Então, agora, qual é o seguinte? Você falou da lombociatalgia. Qual é o significado da pessoa ter uma dor lombar com irradiação? Assim, as pessoas ficam muitas vezes preocupadas que a dor está irradiando para o pé. Isso é muito importante. Nessa avaliação do quadro clínico, a gente leva em consideração todas as características da dor. A sua localização e, eventualmente, a sua irradiação, se ela existir. Todas essas características me fazem pensar em doenças diferentes. Na medicina, a gente sempre pensa que existe o conjunto de sinais e sintomas, que a gente chama de síndrome, tem o diagnóstico do lugar que está acontecendo a doença, que a gente chama de diagnóstico anatômico ou topográfico, e tem o diagnóstico etiológico, que é o nome da doença. Então, a gente saber o local, a topografia dos sintomas ajuda muito a gente fazer o diagnóstico etiológico. Por exemplo, o indivíduo jovem com uma lombociatalgia aguda após um esforço, sem nenhuma doença relevante prévia, me faz pensar que essa lombociatalgia aguda provavelmente é causada por uma hérnia de disco. Agora, se for um indivíduo idoso, que teve uma pequena queda e que teve uma lombalgia aguda que depois irradiou, eu penso ainda que pode ser uma hérnia de disco, mas já fico mais receio que ele possa ter uma fratura, por exemplo. Então, o quadro clínico, a gente junta todas as informações para tentar formular uma hipótese e a partir daí conduzir o caso. Mas uma lombociatalgia aguda no indivíduo jovem, frequentemente é uma hérnia de disco, que também tem uma evolução muito favorável na maior parte dos casos. As pessoas pensam, por exemplo, que o diagnóstico de hérnia de disco é uma tatuagem que o indivíduo ganha de que ele vai ter problema para o resto da vida e que ele vai ser operado e que nunca mais ele vai ficar bom. Não é verdade, isso acontece com uma parte dos pacientes, mas a maioria dos pacientes vai curar sem tratamento invasivo, sem tratamento cirúrgico.
O tratamento cirúrgico é reservado para uma pequena parte desses pacientes. Só que o indivíduo tem que ser bem tratado e bem orientado nessa condução do caso. Talvez você pudesse explicar, às vezes as pessoas têm a impressão que não entendem o que é a hérnia de disco, né? Porque se eu pudesse explicar com toda a sua experiência, né? É uma pena que a gente não tenha aqui uma imagem. Uma imagem, né? Mas as pessoas têm que entender o que é hérnia de disco, né? Porque acho que esse é um conceito importante. Sim, bom, todo mundo tem alguma imagem da coluna vertebral na cabeça e sabe que a coluna vertebral é formada por um conjunto de vértebras, que são ossos que são sobrepostos uns aos outros. Esses ossos têm uma parte da frente que a gente chama de corpo vertebral, que é uma parte redonda, e entre essas vértebras existem articulações juntas. Uma dessas juntas, que está presente entre todas as vértebras, é o chamado disco intervertebral. O disco funciona como um amortecedor entre os corpos das vértebras. Esse disco ele é composto na parte externa por um anel fibroso, por uma cinta de contenção e dentro por uma gelatina, que chama núcleo pulposo. Se existir uma abertura nessa cinta, uma fissura nesse anel fibroso, por aí pode sair o núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo que sai para fora do disco é chamado de hérnia discal. E ele pode causar diversos malefícios. Inclusive pode ser assintomático. O indivíduo pode ter uma hérnia de disco e não sentir nada e nem deve ser tratado. Mas aquela hérnia pode causar dor local e pode, que é o clássico, saindo por esse buraquinho no anel fibroso, comprimir uma raiz nervosa, comprimir um nervo. E aí todo o trajeto daquela raiz, todo o trajeto daquele nervo vai ter dor. Toda a área inervada por aquela raiz nervosa. E a ciática nada mais é do que isso. Uma dor à distância. É como se a gente cortasse o fio ou lesasse o fio num lugar e aí falta a luz num outro lugar que está à distância e o problema não está lá na luz, está lá no caminho. Então a cetalgia é isso. Então é uma situação relativamente comum em pessoas jovens e muita gente tem hérnia de disco assintomática. Às vezes o indivíduo faz uma ressonância magnética por outro motivo e tem lá uma hérnia que não está causando sintoma nenhum. Porque às vezes as pessoas também associam a ideia de você ter uma hérnia e vai precisar fazer cirurgia, ou é uma condenação para a vida, né? Isso é uma outra coisa também. As pessoas acham que uma vez que tem hérnia vai ter para sempre, a não ser que tire cirurgicamente. Não é verdade. Uma grande parte das hérnias disso são reabsorvidas pelo corpo. O organismo reabsorve, o indivíduo deixa de ter hérnia. Ou a hérnia é reabsorvida em parte, ela diminui bastante e deixa de causar qualquer malefício ou compressão também. Então, claro que tem os indivíduos que evoluem mal, que são aqueles que vão sofrer mais e que acabam frequentemente numa cirurgia. E tem aqueles indivíduos que vão ter evolução boa, que é a maior parte dos casos. Acho que esse é um conceito importante, né? Que talvez que a maioria, pelo que você falou, né? Quer dizer, a maioria dos casos de hérnia de disco não é cirúrgico. A maioria não é cirúrgico. 90% pelo menos não é cirúrgico, de 90% a 95% dos casos. Então é uma minoria que é cirúrgico. E isso é uma coisa importante. Se opera muito rápido, acaba operando o indivíduo que não tinha indicação. Existem indicações, claro, tem indivíduos que têm que ser operados rapidamente, sobretudo aqueles que têm um comprometimento neurológico grave de cara, um comprometimento motor. Esses são os indivíduos que têm que ser operados rapidamente. Os outros são operados a médio prazo só porque não conseguiram melhorar. Mas o conjunto de todo mundo que opera é 5 a 10% dos casos. 90% ou 95% dos casos não precisam de cirurgia. E às vezes o indivíduo que opera muito precocemente, ele está naqueles 90% que poderia ficar bem sem cirurgia. Quando a gente observa também a evolução em um ano do grupo de pacientes operados e não operados, na média, a gente encontra o mesmo número de pacientes que estão com problemas ou que estão bem depois de um ano. Quer dizer, operar não é uma garantia de que não vai sentir nada depois. Tem a recidiva, né? E tem também os indivíduos que têm um resultado que não é 100%. A maior parte dos pacientes operados ficam completamente bons, mas alguns não. Mesmo falando da cirurgia, acho que acho que na nossa época de aluno, a cirurgia de coluna a pessoa passava às vezes meses no hospital, né? No preparo e depois até no pós-cirúrgico. Né? Acho que mudou muito, né? A cirurgia, quando necessário, né? Quer dizer, que é uma minoria, né? Acho que é importante esse conceito, né?
mas é uma cirurgia mais simples, me imagino. Na verdade, melhorou muito, sobretudo os cuidados para indicação, né? As técnicas cirúrgicas se aperfeiçoaram muito, os materiais usados na cirurgia se aperfeiçoaram muito. Hoje em dia, existem parafusos, hastes e outros materiais que não existiam antigamente e que melhoraram muito a cirurgia. Por exemplo, antigamente, quando se fazia uma cirurgia para grudar vértebras, que era uma artrodese, o indivíduo fazia uma cirurgia enorme, engessava o paciente, ele passava meses engessado, tentando não se mexer para aquelas vértebras grudarem. Hoje em dia, dentro do corpo do indivíduo, perto da coluna, se coloca hastes e parafusos, imobiliza-se com aquilo, fecha, o indivíduo não fica engessado e ele já, no dia seguinte da cirurgia, já pode andar, já pode se movimentar. Então, melhorou muito a técnica, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso de cirurgia. A gente vê que muitas das vezes existe um excesso de indicação de cirurgia. E o indivíduo operado, ele é um indivíduo que ele já usou uma carta. Ele é como se tivesse uma carta na manga a menos. As indicações têm que ser muito bem feitas. Eu acho que o maior desafio hoje não é operar bem operado. Existem conhecimentos e técnicas para que elas sejam muito bem feitas as cirurgias. Eu acho que o grande desafio continua sendo a indicação, serem bem indicadas. Bom cirurgião não é aquele que faz a cirurgia bem feita. Bom cirurgião é aquele que sabe indicar também. Indicar, né? Acho que esse é o conceito. Agora, se a gente caminhando para o setor de tratamento e reabilitação, se a gente pudesse dividir... Eu gostaria, antes de falar, fazer uma menção a uma coisa importante. Distinguir a lombalgia aguda da lombalgia crônica. Então, nós falamos bastante de lombalgia aguda aqui, mas nós temos que falar de lombalgia crônica, porque a lombalgia crônica, diferente da lombalgia aguda, ela sim é o grande problema de saúde pública. Se a lombalgia aguda tem uma evolução benigna na maior parte dos pacientes que não tem sinais de alerta, a lombalgia crônica, ela geralmente não tem cura. Olha, muda muito. Por isso que é muito importante para o médico distinguir diante de um paciente com lombalgia, quem está com lombalgia aguda de quem está com lombalgia crônica. Quem tem lombalgia aguda sem sinal de alerta é um caso mais tranquilo e vai ser tratado sintomaticamente. Agora, lombalgia aguda com sinal de alerta, a gente tem que ficar muito atento, e as lombalgias crônicas sempre muito atento. Lombalgia crônica, mesmo sem doença grave por trás, tem uma evolução muito incerta. O que a gente chama de lombalgia crônica? A maior parte da literatura médica chama de lombalgia aguda a lombalgia que tem menos de um mês. De lombalgia subaguda, aquela que tem entre 1 mês e 3 meses. E aquela que tem mais de 3 meses de duração de lombalgia crônica. Tanto que classificar como lombalgia subaguda, a importância disso não é mais lombalgia aguda, eu tenho que tomar cuidado para não virar lombalgia crônica. Talvez seja o fato mais relevante da gente olhar para o indivíduo e falar é subaguda. Na lombalgia crônica, a gente encontra muitas doenças crônicas, mas a gente encontra a grande massa de pacientes, são pacientes que têm uma lombalgia que a gente chama de mecânico postural, sem nenhuma doença subjacente relevante. Então é um indivíduo que a gente não encontra tumor, câncer, não encontra espondilite anquilosante, a maior parte deles não tem essas doenças. Ele tem achado de exame, alterações degenerativas na coluna, tipo artrose na coluna, mas não muito diferente das pessoas da mesma idade. E eles têm uma lombalgia que a gente chama de ritmo mecânico, ou seja, é uma lombalgia que piora ou surge com certas atividades e posturas e que desaparece ou melhora muito quando o indivíduo assume outras posturas. É muito comum o indivíduo deitar e melhorar ou ficar sem dor, e quando ele vai trabalhar ou quando ele fica em pé ele ter dor. Esses indivíduos que têm lombalgia com essa característica, sem doença grave por trás, eles são a grande massa de pacientes lombálgicos que ficam afastados do trabalho por longo período e que custam muito para a previdência social e para a sociedade, mas pior, que sofrem. São indivíduos que sofrem e que têm uma qualidade de vida muito afetada por isso. E aí a gente olha os investimentos que se tem nesse grupo e a gente vê resultados muito pequenos. Se gasta muito com poucos resultados. Então, são indivíduos difíceis da gente melhorar a qualidade de vida deles. Mas não é impossível.
Geralmente são tratamentos que demandam muita participação do paciente, e isso é que é a grande dificuldade, porque envolve sobretudo mudança de estilo de vida, mudança de hábito alimentar, atividade física regular. Então são alterações que dependem totalmente da colaboração do indivíduo, e isso é que causa uma grande dificuldade. Também não é para o indivíduo achar que nunca mais vai melhorar e que está condenado a ter dor para sempre. O mais comum do indivíduo bem tratado e que segue o tratamento é ele de uma dor constante, diária, para qualquer coisa que ele fizesse, passar a ser uma dor eventual para atividades que ele de antemão sabem que são mais perigosas e que ele faz de uma maneira adaptada. Eu sempre digo para o indivíduo, não é para você não fazer, é para fazer de um jeito diferente. Isso pode fazer com que você não tenha aquele dor. jargão, né? É viver bem com a coluna que você tem, né? Existiu até um livro, né, que era para o público leigo, um livro bem antigo que tinha esse título. Tinha, eu não sabia. Isso deve ter ficado no seu inconsciente. E tem muito a ver com isso, né? O indivíduo empreendendo o tratamento, assumindo o tratamento, né, tendo o que a gente chama de autoeficácia. Quer dizer, o indivíduo que tem o comportamento adequado frente à doença, ele melhora mesmo. Só que ele vai ter que mudar o estilo de vida dele. É possível, tem que contar com a ajuda médica, com a ajuda do fisioterapeuta. Então, é muito importante usar o remédio, sobretudo nos momentos de reagudização. O indivíduo com lombalgia crônica frequentemente tem crise de reagudização. Então, o remédio é muito importante nas crises e também tem os remédios para dor crônica que são usados. Isso é muito importante também, quer dizer, o indivíduo com lombalgia crônica, ele entra no grupo dos pacientes que têm dor crônica. Dor crônica é um capítulo da medicina, independente um pouco da causa, tem características semelhantes. A dor crônica, por exemplo, tem um fenômeno que nós chamamos de memória da dor. Quando você passa a ter dor crônica, parte da dor não vem mais do lugar que dói, sim vem do seu próprio cérebro. É como se fosse incorporado na sua imagem corporal a dor. Ela passa a fazer parte do seu imaginário de você mesmo. Então, por isso que também o indivíduo com lombalgia crônica acaba recebendo tratamentos que são voltados para o indivíduo com dor crônica, além dos tratamentos focados na coluna vertebral. Então, essa distinção lombalgia aguda e lombalgia crônica é muito importante. Se por um lado o indivíduo que tem uma lombalgia há 10 anos dificilmente vai ter uma doença mortal por causa disso, porque se ele tivesse uma infecção, um tumor já teria morrido, por outro lado ele tem uma doença com resolução muito mais difícil. O indivíduo com lombalgia aguda, ele tem mais risco de ter uma doença grave, apesar de ser pequeno o risco. Por outro lado, ele tem uma chance muito maior de ficar completamente curado. Então, nós temos que fazer então, vamos falar um pouco agora da dor lombar crônica, né? E o que a pessoa pode fazer, né? Acho que seria importante. A dor lombar crônica, eu acho que o indivíduo obrigatoriamente tem que procurar o médico. Na dor lombar aguda, é melhor procurar o médico. O indivíduo pode dar um prazo de 24, 48 horas com o uso de analgésico simples, numa situação em que ele não está vendo nenhum agravante de saúde, até poderia. Na lombalgia crônica, não. Eu acho obrigatório procurar o médico e, claro, não com a mesma premência que na lombalgia aguda, porque é um fenômeno que vem se arrastando, mas ele deve procurar o médico. E o tratamento é muito mais complexo no sentido do que envolve mais profissionais de saúde, não apenas o médico, vai envolver outros profissionais de saúde e que exige um esforço muito maior por parte do paciente. Então, todo mundo com lombalgia, a princípio, deve procurar o médico. O indivíduo com lombalgia aguda tem uma chance muito grande de ter uma boa evolução. Ele deve procurar o médico, sobretudo se aquela dor nas costas não passa depois de 2 a 3 dias. E o indivíduo com lombalgia crônica, ele tem que procurar o médico com menos urgência, mas tem que procurar o médico. É muito importante isso. É muito importante que se faça o diagnóstico. Então, não é porque a maior parte dos indivíduos tem uma lombalgia mecânico-postural que naquele caso vai ser uma lombalgia mecânico-postural. É muito comum, por exemplo, isso tem muito a ver com a minha área, com a reumatologia, é muito comum que o paciente com espondilite anquilosante passe anos sem o diagnóstico. Por quê? Porque ele é um indivíduo que as pessoas acabam não prestando atenção numa característica importante, como eu mencionei anteriormente. Ele melhora com a atividade. Então, eu costumo falar isso sempre para o aluno. Dos 50 pacientes por dia que procuram pronto-socorro de ortopedia com dor nas costas, tem um coitado lá, que diferente dos outros 49,
ele pede para não ganhar atestado médico, porque se ele ficar em casa ele vai piorar. Ele é o indivíduo que fala, não, mas é a noite que dói. Quando eu vou trabalhar não dói, fazer atividade não dói. Só que porque ele está perdido naquele mundo de urgência do pronto-socorro e com muito paciente contando uma história diferente, ele demora muito para ser detectado. As pessoas não ouvem, não tiram essa história dele. Então é muito importante que a consulta seja bem feita, porque no meio daquele monte de pacientes que têm lombalgia mecânico-postural, os agudos que vão evoluir bem, os crônicos de outra causa, tem lá um indivíduo com uma dor inflamatória, por exemplo. Então o espondilítico é um típico paciente que no mundo inteiro, não é só no Brasil, tem estudos americanos mostrando isso, eles levam muito tempo para o diagnóstico ser feito. Anos, frequentemente, sofrendo, sendo tratado como lombalgia crônica mecânica. E, na verdade, ele tem uma espondilite anquilosante, por exemplo. Então, é muito importante o diagnóstico e a distinção desses casos. Cada doença tem a sua característica. Se você pudesse falar agora o tratamento, não sei se você pode dividir entre tratamento e reabilitação da dor crônica lombar. Tá, o tratamento da lombalgia envolve a reabilitação, uma grande parte dos pacientes, então a gente vai falar disso de uma maneira acoplada. No que tange a lombalgia aguda, sem sinais de alerta, o tratamento basicamente é sintomático. Então o médico vai avaliar. Existe uma dor de um tamanho X, eu tenho que medicar um analgésico proporcional àquele X. Se a dor é Y, proporcional, porque isso também é um erro que a gente vê comumente. Tem uma dor intensa no analgésico pouco intenso, tem uma dor pouco intensa no analgésico pesado demais que dá efeito colateral desnecessariamente. Então o tratamento é sintomático. Se o médico achar que tem um componente muscular, vai dar um relaxante muscular e assim por diante. Então, diante da avaliação médica, mas o tratamento é sintomático na lombalgia aguda sem sinal de alerta. A lombalgia aguda não tem indicação de mais nada além disso, a não ser que tenha sinal de alerta. Isso é uma outra confusão também. As pessoas às vezes supertratam a lombalgia aguda. É desnecessário. Será que o paciente com lombalgia aguda tem que ser mandado, por exemplo, para reabilitação, para fisioterapia? Não. Não existe nenhum estudo científico que prove que o paciente com lombalgia aguda ele vai evoluir melhor se ele fizer fisioterapia do que se ele não fizer fisioterapia. Então, para a lombalgia aguda, por exemplo, é um custo que o sistema de saúde não precisa ter, né? É importante. Já a coisa muda completamente de figura na lombalgia crônica. Na lombalgia crônica, o tratamento medicamentoso das fases de reagudização, ele se assemelha muito ao tratamento medicamentoso da lombalgia aguda. Acrescente-se a isso o uso de medicamentos para a dor crônica. Frequentemente, algum tipo de antidepressivo, algum tipo de antiepilético, que a gente chama. Claro que são medicamentos que, na maior parte das vezes, são usados em pacientes que não estão deprimidos, mas que precisam daquele medicamento para o controle da dor crônica. Então, esse manejo desses medicamentos de dor crônica também é importante. Além do tratamento medicamentoso, para o indivíduo com lombalgia crônica, tem o tratamento de reabilitação. E aí sim, diferente da lombalgia aguda, a fisioterapia é fundamental. Então, a fisioterapia é fundamental na lombalgia crônica e ela não tem importância ou relevância na lombalgia aguda. Agora, qual o tipo de fisioterapia? Porque isso também é uma grande confusão. Não é a fisioterapia através de meios físicos. Quando a gente vai buscar na literatura científica o que tem comprovação de que realmente funciona, laser, TENS, ultrassom, todos esses aparelhinhos, eles não têm uma comprovação boa de que eles servem para alguma coisa. Alguns falta comprovação e alguns têm comprovação negativa, que não funciona. Por outro lado, os exercícios terapêuticos são fundamentais. Então, o grande papel do fisioterapeuta é na lombalgia crônica e através dos exercícios terapêuticos. Hoje em dia, felizmente, a gente já tem uma grande série de modalidades de exercícios, de séries de exercícios que têm comprovação. Até alguns anos atrás nós não tínhamos, e coisas populares, por exemplo, hoje tem comprovação que Pilates é eficaz para tratamento de lombalgia crônica mecânico-postural. Isso começou a ser usado antes de ter evidência científica, mas agora a gente tem. Mas não é apenas o Pilates, tem outras técnicas além do Pilates, claro. De um modo geral, são exercícios que reforçam a musculatura do tronco. Exercícios que reforçam a musculatura do tronco. Sem, para isso, sobrecarregarem a coluna, porque tem isso também.
Não adianta fazer um exercício que é bom para a musculatura, mas que sobrecarrega a coluna. Daí a importância do fisioterapeuta ser bom e ser experiente. Então, exercício terapêutico talvez seja a parte mais importante do tratamento de um paciente com lombalgia crônica. Talvez mais importante, provavelmente, seguramente mais importante que o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é fundamental nas crises de reagudização, ele ajuda muito o indivíduo a ficar melhor, mas eu digo para o indivíduo que o exercício é mais importante. E para o indivíduo com lombalgia crônica, geralmente é exercício para sempre. Pode ser que um dia ele se livre da fisioterapia formal? Sim, mas seguramente não é para ir para o sedentarismo. Ele pode, depois de um período relativamente longo de exercícios com a fisioterapeuta, até partir para exercícios sem a fisioterapeuta, com educador físico, numa academia, bem orientado. Mas se ele voltar a ser sedentário, ele tem uma chance muito grande de voltar a ter dor nas costas. Outros itens da reabilitação também a gente não deve esquecer. É muito importante. Repouso. Repouso é uma coisa importantíssima. A gente tem que fazer o menos possível. Qual é a experiência do mundo todo, de toda a literatura científica? Quanto mais repouso o indivíduo faz, menor a chance de recuperação. Isso não quer dizer que eu vou pegar uma senhorinha com osteoporose que fraturou a vértebra e mandar ela varrer o chão e cozinhar para a família inteira. Claro, ela está com um osso quebrado. Ela vai manter a atividade possível, mas dentro do que é possível é melhor que ela mantenha. Então, essa senhora, se eu colocar ela em repouso na cama, ela é uma pessoa idosa, ela vai morrer de pneumonia ou de tromboembolismo. Ou vai atrofiar a musculatura. E vai atrofiar a musculatura. Então, eu tenho que manter o mínimo de atividade para que eu tenha o pulmão saudável, para que ela tenha uma musculatura minimamente ativa. Então, eu tenho que adequar a atividade. A gente pode até pôr um colete numa senhora que fraturou a vértebra, assim, e manter algum tipo de atividade. Isso vale para tudo. O indivíduo teve uma hérnia de disco, está com uma lombocetalgia aguda. O que ele deve fazer? Eu falo para o doente, tudo que não piora a sua dor, não deixe de fazer. Só deixe de fazer o que piora a sua dor. Se você deixar de fazer o que não piora a sua dor, você está agindo contra a sua boa evolução. Infelizmente, às vezes a gente tem problema. Um indivíduo, por exemplo, que conseguiria trabalhar 4 horas por dia, mas não consegue trabalhar 8. E aí tem a questão legal. Ou você está afastado do trabalho e não trabalha nada, ou você volta para o trabalho e trabalha 8 horas. Isso pode ser um problema. Mas eu falo para os pacientes sempre, mantenha-se o mais ativo possível sem que isso piore a sua dor. Existem estatísticas catastróficas, por exemplo. Tem estatísticas de certos locais, assim, se você mantiver pacientes afastados do trabalho por dor nas costas por mais de 6 meses, a taxa de retorno ao trabalho é zero. Zero, não é baixa. Ninguém nunca mais volta ao trabalho. Isso quer dizer que todo mundo devia voltar? Não, provavelmente deve ter aquele indivíduo que nunca mais vai conseguir trabalhar por um problema na coluna. Mas não é todo mundo, devia ser uma minoria. O que aconteceu com aquele indivíduo que ele não conseguiu mais voltar ao trabalho? Porque, na verdade, ele fica parado, sedentário, ele começa a ter problemas musculares graves, problemas emocionais graves, problemas sociais graves, tudo aquilo vira um fator impeditivo para ele voltar para o trabalho. Com um custo muito grande, de novo, para a sociedade que paga a conta e para o indivíduo que perde a vida normal dele. Isso é importante. Agora, você teria algum alerta assim, em relação às medicações que são costumamente usados, quer sejam os analgésicos ou combinações de analgésicos? Qual que seria o seu alerta assim, para as pessoas, para o que são as red flags, né, como você falou, as bandeiras vermelhas nessa área, assim, para... A gente sempre tem que tomar cuidado. A automedicação, a princípio, nunca é uma boa ideia. Eu acho que os doentes, sem orientação, eles deviam se limitar a tomar um analgésico simples, tipo paracetamol ou dipirona, até para mitigar o que está acontecendo naquele dia, até ele ter tempo de ir no médico, e certamente um paracetamol, uma dipirona não vai atrapalhar a visão do médico do caso. Às vezes a dipirona que seja numa dose analgésica, né? Que as pessoas, eu vejo, tomar subdose de dipirona. Isso vale para todos os analgésicos, né? Se o indivíduo tem uma dor moderada, ele toma um Tilenol um paracetamol por dia. Ele toma 500 miligramas de dipirona por dia. Não é o adequado. A dipirona numa pessoa adulta, de 500 miligramas a 1 grama, e
se for 1 grama, 3 vezes ao dia. Quer dizer, tome uma dose efetiva. Até porque se você chegar no médico no dia seguinte e falar, olha, eu tomei uma dose efetiva de dipirona e não melhorou, isso serve para o médico como alerta também. Olha, ele já não melhorou com analgésico, não melhorou nada. Ou ele melhorou 30%, isso ajuda o médico na hora de conduzir o caso. Então, eu acho que a automedicação devia se limitar ao paracetamol e a dipirona em doses adequadas até o indivíduo ter a oportunidade de ir no médico. Claro que se ele usou 24 horas de paracetamol e no dia seguinte amanhece ótimo, sem dor, ele até pode achar que ele até pode não ir no médico se nada mais acontecer e se não voltar a ter dor nas costas. Mas eu não acho que deve ser muito além disso. Vale o alerta. As pessoas costumam se automedicar muito com anti-inflamatório. Isso tem que ser usado com muita cautela. Por quê? O indivíduo jovem que abusa a longo prazo, ele pode ter muitos problemas, sobretudo problemas renais graves, e o indivíduo idoso é grave a curto prazo. Então, o anti-inflamatório para a pessoa idosa, a gente deve ao máximo evitar. Jamais usar anti-inflamatório em um idoso sem prescrição médica, e mesmo o médico deve receitar isso com muito receio e com muitos cuidados. Então, o anti-inflamatório, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. Infelizmente, tem muita gente que acha que é tudo a mesma coisa, usa anti-inflamatório como analgésico. O indivíduo às vezes chega no consultório e fala assim, mas o paracetamol passa a minha dor e o diclofenaco também. Às vezes eu tomo um, às vezes eu tomo outro. Fala, não, mas você muda muito o grau de risco. Se o paracetamol resolve, não vá para o diclofenaco. E isso é uma coisa importante. Também tem muito anti-inflamatório disfarçado de analgésico, sobretudo o ibuprofeno. Existe uma propaganda na mídia de ibuprofeno como analgésico. Na verdade, o ibuprofeno é um anti-inflamatório. Ele é usado em dose baixa como analgésico, mas ele é um anti-inflamatório. Então, por exemplo, para um paciente idoso, ele representa um risco não negligenciável. Então, uma moça que tem uma cólica menstrual, que toma um ibuprofeno 3 vezes por ano, é muito diferente de uma senhora idosa que está usando ibuprofeno há 1 semana. O patamar de risco é outro. Então, acho que o maior alerta é não se automedique com anti-inflamatório, sobretudo se for uma pessoa idosa. Claro que às vezes o indivíduo vai para casa com a orientação do médico. O médico fala assim, olha, toda vez que você tiver crise, você pode usar um anti-inflamatório pelo menos 3 dias e me contar na consulta. Se for mais que 3 dias, você me telefona. Bom, aquilo é uma coisa orientada e organizada. E na consulta seguinte o médico vai ver, exagerou no anti-inflamatório, começa a ficar perigoso a partir daqui. Então sempre buscar orientação médica. Em termos de uso de opiáceos nas dores crônicas, assim, como é que você vê? Então, o uso de opiáceo, ele está indicado só nos quadros de reagudização e nas dores agudas intensas. A gente não lança mão de opiáceo no tratamento de dor crônica, só nas reagudizações. Então o indivíduo tem lá uma lombalgia crônica e ele está numa fase difícil, ele vai usar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, às vezes 1 mês de um analgésico mais potente. Mas o tratamento não está indo bem se o indivíduo depois de um certo tempo não consegue tirar o opiáceo, por exemplo. Então a expectativa é que o indivíduo use opiáceo o ano inteiro, né? Isso é uma coisa importante. O abuso, né? A gente viu nos Estados Unidos o que aconteceu com o abuso de opiáceo, em que a gente viu várias catástrofes acontecendo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse fenômeno. Continua a catástrofe. Continua acontecendo. Bom, muito bem. Obrigado, Jamil, por essa aula, né, acho que muito esclarecedora aí desse grande problema de saúde pública. Acho que organizou aí o pensamento. Acho que o público aí agradece para você. Eu fico feliz de ter tido a oportunidade de poder falar para as pessoas sobre esse assunto que eu tanto me dedico e sobretudo, para poder ajudar as pessoas a saberem o que fazer diante de uma lombalgia. Não se assustem, procurem um médico, a maior parte das vezes vai tudo bem, mas você tem o direito de saber se você não é um daqueles poucos casos que merece uma atenção especial. Muito obrigado.